Oi, minha gente querida, paz, como estão todos? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez juntos, mais uma vez estudando a palavra de Deus, aprendendo, recebendo do Senhor, recebendo o alimento do Senhor na nossa vida. Dou graças a Deus por você que sempre está disposto, que sempre está aí aprendendo, disposto a aprender, a ouvir, a receber. Alguns irmãos me compartilham que sempre estão ouvindo, estudando comigo a palavra de Deus, e eu me sinto muito agradecido ao Senhor por poder servir a igreja do Senhor Jesus dessa maneira, servir a sua vida, né? Nesses tempos tão difíceis que a gente não pode estar junto, que a gente não pode visitar uns aos outros, que a gente não pode compartilhar, que a gente não pode ter nossas classes, nosso tempo de estudo bíblico, tudo é tão difícil, tudo tão complicado. A gente tem que estar obedecendo às leis, às autoridades. Infelizmente, aqui em São Paulo ainda não permitem que a gente possa se reunir. Infelizmente, em alguns estados e algumas cidades até do estado de São Paulo, pastores, padres e outros líderes religiosos podem trabalhar, podem fazer o seu trabalho, isso é pregar, ministrar, atender as pessoas. Mas aqui em São Paulo, infelizmente, não nos é permitido, infelizmente, né? Então, a gente tem que obedecer. Mas isso vai passar, em nome de Jesus. Deus vai nos ajudar a passar, a ter paciência, e em pouco tempo nós cremos que tudo isso vai estar resolvido, não é verdade? Muito bem. Antes de orarmos, eu gostaria de pedir a você que você ao ver esse vídeo, ao entrar aí para estudar comigo, põe aí um like, faz algum comentário, faz alguma pergunta alguma dúvida que você quer tirar, e envia e coloca aí para nós, e também compartilha, porque isso vai ajudar a divulgar a palavra de Deus, né, gente? Importante nesses dias que nós estamos vivendo. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de podermos, mais uma vez, nessa noite, nos reunirmos para estudar a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos, capacita-nos, Senhor, ilumina nossa mente, ó Deus, dá-nos a revelação importante do Teu Espírito fundamental, para que a gente possa sempre, Senhor, estar dentro das verdades bíblicas e nunca nos afastarmos delas em nenhum momento, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, poderosa, Senhor, para penetrar no mais profundo da nossa vida, trazer cura, transformação e pureza, Senhor. Meu Deus, abençoa Teu povo, abençoa aqueles que estão neste momento conectados, nos ouvindo, atentos, prontos para receber a Tua palavra, que o Senhor entre nessas casas, não apenas com o sinal da internet, com a imagem e com a voz, mas que o Senhor também, a Tua presença, entre trazendo a Tua paz, a tua saúde, a Tua alegria, em nome de Jesus, repreendendo todo o mal, a enfermidade, a depressão, o medo, a ansiedade. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que a Tua paz reine na vida e no lar dos Teus servos. Muito obrigado por este tempo, por tudo Te louvamos, por tudo Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados, nós terminamos, né, estamos falando sobre a ética do comportamento cristão, falamos sobre a ética dos 10 mandamentos e começamos a falar sobre o Sermão do Monte, onde nós encontramos a ética, os valores do reino, né? Falamos sobre isso. Falamos também que Jesus, no Sermão do Monte, Jesus traz uma interpretação dos 10 mandamentos, né? Uma atualização, uma interpretação dos 10 mandamentos. Então, começamos falando sobre as bem-aventuranças, né? Como o caráter do povo do reino, como as características do povo do reino, né? Começamos, e hoje nos faltou uma ou duas características, né, das bem-aventuranças, e aí eu quero continuar a falar sobre
a sal da terra e luz do mundo. Depois nós vamos continuar falando sobre o sermão de Jesus, né? O sermão de Jesus, que vai até o capítulo 6, praticamente, o capítulo 7, o capítulo 7 também, do Sermão do Monte. Vamos falar sobre adultério, divórcio, enfim, sobre o que Jesus fala, né? Sobre o que Jesus ensina. Também vamos falar sobre o aborto, porque também tem a ver com ética, né? Então, nós vamos continuar. Estamos falando sobre as bem-aventuranças. Vamos continuar falando hoje, começando sobre os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, felizes. Nós vemos que a palavra bem-aventurado significa feliz, né? Então, bem-aventurados os misericordiosos, né? Os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, né? Quem tem uma atitude, um comportamento de misericórdia, sempre receberá misericórdia, porque tudo que nós semeamos, isso nós colhemos, né? Que interessante isso. A misericórdia, ela é diferente da graça, porque é quando Deus não dá o que você merece. Isso é misericórdia, porque você merece. O que a gente merece? Como disse a palavra de Deus, nós merecemos castigo, punição eterna, né? Não merecíamos ser felizes e abençoados, maldição, mas Deus não nos dá isso, ao contrário, Ele nos dá a sua graça, porque a graça é quando Deus dá o que você não merece. Nós não merecemos graça, mas Ele nos dá. Nós merecemos castigo, nós merecemos a maldição por causa dos nossos pecados, mas isso Ele não nos dá. É interessante que quando temos fome e sede de justiça, nós podemos nos tornar muitas vezes implacáveis no castigo e na imposição, ou melhor, na punição dos injustos. Isso é, quando nós não temos fome e sede de justiça, quando nos falta, por exemplo, muitas vezes misericórdia, a gente se torna implacável com aqueles que merecem castigo. Merecem, erraram, falharam, mas muitas pessoas hoje são implacáveis. É assustador hoje ver como falta misericórdia na vida das pessoas, na vida dos cristãos principalmente. Eles são tão implacáveis em julgar e condenar uma pessoa. O erro, a falha, a imprudência, claro, de uma pessoa, o pecado de uma pessoa, claro, a pessoa falhou, mas a atitude de algumas pessoas é implacável, impressionante. Então, existe uma sequência nas bem-aventuranças, né? Primeiro, nós temos que ser humildes de espírito, como nós já vimos, e reconhecer o nosso pecado diante de Deus. É isso que nós falamos. Uma vez que nós reconhecemos, choramos, contritos por causa do nosso pecado. Bem-aventurados os que choram. Tá? Aí esse reconhecimento do pecado e o quebrantamento nos fazem mansos para com Deus. Bem-aventurados os mansos, né? E nós nos tornamos mansos para com Deus e para com os homens que estão ao nosso redor. Mas não ficamos apenas lamentando os pecados passados, passamos a ter fome e sede de justiça, né, da santidade de Deus, e nesta busca nós nos tornamos misericordiosos. Quando nós alcançamos, quando temos sede e fome de justiça e alcançamos a santidade de Deus, nesse processo nós nos tornamos misericordiosos com aqueles que ainda não entraram no processo, que ainda não foram transformados, que ainda têm falhas, têm pecados. Infelizmente, que tristeza ver como agem as pessoas hoje. Ora, os que têm fome e sede de justiça clamam por castigo, né? Eles querem o castigo, mas os misericordiosos, eles sempre estão dispostos a oferecer o perdão, sempre prontos a dar e a oferecer o perdão. A misericórdia, ela sim está ligada à compaixão, com a compaixão, né? Olha,
Mateus capítulo 9, versículo 36, Mateus 9, 36, diz assim, Mateus 9, 36, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A outra versão diz: teve misericórdia delas. Mateus capítulo 14, versículo 14. Mateus 14, 14 diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Mateus capítulo 15, versículo 32, 15 e 32, assim: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mateus 15, 32, Jesus disse: tenho compaixão desta gente. Marcos capítulo 1, versículo 40 a 41 diz assim, Marcos 1, 40 a 41. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, isso é, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. A misericórdia se manifesta no perdão. Que interessante isso, né? A misericórdia se manifesta no perdão. Ora, se nós... E olha, Mateus 18:35 diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Isso é, castigo, aqui está falando de castigo. Isso é, tem castigo. Se a gente não perdoa, há um castigo, há uma punição. A falta de perdão gera punição. Essa atitude implacável com aqueles que erram e falham gera maldição, gera punição. As pessoas não entendem isso, né? Mateus capítulo 6, versículo 12, Jesus falando sobre o perdão, e nós vamos falar sobre isso, ele diz: e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, na oração do Pai Nosso. Ora, nós teremos as nossas dívidas perdoadas se perdoarmos aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem, né? E se eu semeio misericórdia, eu vou colher misericórdia. Se eu dou perdão, eu serei perdoado, né? Então, os limpos, nós vamos seguir falando sobre outra bem-aventurança, que é os limpos de coração, né? Bem-aventurados os limpos de coração, né? Bem-aventurados os puros de coração, ou os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A grande questão de Deus não é tanto a mente ou a conduta, mas o coração, né? Mais o coração, porque dele emana, flui as fontes, os fundamentos da vida, como disse Jesus, e nós temos falado sobre isso muito, principalmente quando estudamos sobre as parábolas. Quero te dizer uma coisa: nós temos muitos vídeos no YouTube, muitos vídeos no canal oficial de Cristo Centro Pirituba. Você pode entrar lá, nós temos mais de 11 vídeos sobre as parábolas de Jesus. Você vai ver lá que eu falo muito sobre isso, né? Como era importante para o Senhor a questão do coração. Somos limpos de coração quando nós rejeitamos a hipocrisia. O limpo de coração está livre da falsidade e ele é totalmente, inteiramente sincero. Ora, precisamos ser limpos e puros de coração. Isso é um mandamento, isso é uma ordem do Senhor. A limpeza, ela está associada com a ausência da sujeira e do pecado. Nada sujo pode ser limpo e nada limpo pode ser sujo, né? Ou melhor, nada limpo pode ser sujo, mas aquilo que é sujo, sim, pode ser limpo. Agora, a pureza é uma questão de não estar misturado, de não ter mistura. Algo é puro quando não tem mistura, não é verdade? Quando não está misturado com nada. Existem coisas que não são sujas, mas que tornam o nosso coração misturado. E aí gera impureza. Nós não podemos estar misturados com o mundo, nós não podemos misturar as coisas de Deus com o pecado, nós não podemos misturar a mentira com a verdade. Isso é
óbvio para nós como cristãos, né? Somos limpos de coração, então, quando nós rejeitamos a contaminação, quando nós rejeitamos a impureza. Jesus certamente estava aqui enfatizando o fato de que a verdadeira pureza, ela deve ser no íntimo, no coração, não apenas na aparência, não meramente exterior, cerimonial, como ensinavam muitas vezes os fariseus, né? A hipocrisia é isso, né? É uma aparência de pureza, quando não há verdadeiramente pureza. Os limpos de coração verão a Deus. Ver a Deus aponta para ter uma revelação de Deus, né? Uma revelação de Deus nos dias de hoje. Se desejamos conhecer a Deus verdadeiramente, precisamos de um coração limpo, né? Sincero, limpo diante dele. Além de sabermos que tudo que está oculto um dia será manifesto diante dos olhos de Deus. Assim, os limpos de coração, eles não temem, porque eles não têm nada a ocultar, eles não têm nada a esconder, não há nada escondido diante de Deus. Isso é ser limpo de coração, ter essa pureza, não estar misturado, né? E ter essa sinceridade, não ter nada escondido. Guarde isso. Já, infelizmente, nós não temos muito tempo para trabalhar, porque o nosso tempo, ele é limitado. Eu sei que você não vai ficar aqui 1 hora nem 2 horas ouvindo, você não tem tempo para isso, alguns estão trabalhando, fazendo alguma coisa e ouvindo, né? A irmã está limpando, fazendo a comida e ouvindo, mas, na verdade, guarda isso que eu acabei de colocar para você. Importante, né? Bem-aventurados os pacificadores. Ora, Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas espada. E é verdade. Nunca se provoca tanto ódio. Você sabia hoje que existem mais de 260 milhões de pessoas, 260 milhões de pessoas que sofrem, que estão morrendo, estão sendo martirizadas por causa da sua ligação, por causa da sua fé em Jesus Cristo? Ora, ele queria dizer com isso que o conflito seria, viver esse conflito seria o resultado inevitável na sua vinda, até a sua vinda, até mesmo dentro da família. Isso não acontece apenas num país, uma nação, onde há perseguição aos cristãos, morte aos cristãos, martírio, né? Castigo, tortura, mas também na família. Na família há perseguição ainda, porque alguém confessa a Cristo. Ora, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, Jesus disse. Ora, eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Em Mateus capítulo 10, no versículo 34, 35, Jesus fala isso, né? Às vezes o inimigo está dentro da própria casa, aquele que persegue, aquele que ofende por causa de Jesus, aquele que zomba por causa de Jesus, são aqueles que estão dentro da nossa própria casa. Entretanto, fica mais explícito aqui que jamais deveríamos nos preocupar, né? Ou melhor, nós mesmos não devemos procurar esse conflito. Nós mesmos não devemos ser responsáveis por nenhum tipo de conflito, né? O Senhor está dizendo que nós somos chamados para pacificar, para buscar a paz, para buscar a reconciliação, né? A gente precisa ter cuidado, porque às vezes há uma tendência, né? Há uma tendência de querer criticar, né? De querer atacar e criticar a pessoa por causa por causa da nossa fé, na realidade, né? Então, fica mais explícito que jamais a gente deveria buscar esses conflitos. 1 de Pedro 3,11 diz assim: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. Tende paz com todos os homens. Precisamos, porém, irmãos, lembrar que paz é diferente de apaziguamento. Apaziguamento é quando nós buscamos a paz a qualquer preço. A gente se cala, a gente aceita, a gente se conforma, e não é disso
que o Senhor está falando. Pelo contrário, nós somos chamados para pacificar e para buscar a paz e a reconciliação, mas também nós somos chamados jamais para não renunciar à justiça, à verdade e à palavra de Deus. Não podemos calar diante da mentira, diante da injustiça. Não podemos nos calar, nós temos que falar. Nós temos que falar contra o pecado, contra a mentira, contra o engano, contra a injustiça, sempre, 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 né? Nós precisamos, porém, lembrar que a paz, ela é diferente, então, de apaziguar. A verdadeira paz, ela tem um preço. Às vezes, haverá a dor do pedido, das desculpas, e a pessoa que prejudicamos, ou a dor de repreender a pessoa que prejudicou, né? É terrível. Ora, aparte-se do mal, né? E pratique o que é bom. Busca a paz. Sempre, sempre, em todos os sentidos, em todo lugar. Nós precisamos, então, lembrar isso, né? A paz barata, ela pode ser alcançada com um pedido de desculpas, mas isso acontece sem arrependimento, ou retração, ou reconstituição, ou restituição, melhor dizendo, perdão, restituição. A paz barata pode ser comprada com perdão barato, superficial, né? Infelizmente é o que muitas pessoas fazem. Então, isso é importante com relação aos pacificadores, né? Infelizmente existem pessoas que sempre estão no meio dos conflitos, né? Sempre estão no meio das brigas, das confusões. Você vai ver, sempre está lá o nome da pessoa, sempre vai estar ela lá. Sempre teve uma briga, teve uma confusão. Você olha, você busca, você faz uma investigação, procura saber quem é o pivô daquilo, quem é o centro daquilo lá. Você vai, você encontra aquela pessoa. Sempre é o centro do problema, sempre é o centro da divisão, sempre é o centro da fofoca, da bagunça, infelizmente. E o que o Senhor está dizendo é que nós devemos tratar de ser pessoas que não atuem desta maneira, que não tenham esse tipo de comportamento, né? Ora, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não é ser perseguido por fazer algo errado, não. Presta atenção. Não é ser perseguido por ter a minha própria justiça. E, fui injustiçado, mas eu tenho a minha própria justiça, não. Não é ser perseguido por fatalismo, não é ser perseguido por defender uma causa, doutrina, denominação, não, por causa da justiça, por causa da fé, por causa da santidade, por causa da piedade, né? As bem-aventuranças, elas mostram, elas pintam um quadro do discípulo de Jesus, né? De um vencedor. Ora, uma pessoa feliz é uma pessoa vencedora, uma pessoa infeliz, fracassada, derrotada, né? O vencedor de Cristo, ele é humilde de espírito, reconhecendo sua pobreza espiritual, ele chora por causa dela e isso o torna manso e gentil nos seus relacionamentos. Que lindo isso, né? As bem-aventuranças, elas fazem isso. Longe de se conformar com o seu pecado, ele tem fome e sede de justiça, ele não se conforma com o seu próprio pecado em primeiro lugar, depois com o pecado dos de fora, né? Ele anseia crescer em Deus, ele anseia crescer na sua santidade, né? Seu relacionamento com Deus, ele o torna misericordioso, porque o que me torna misericordioso é o meu relacionamento com Deus. Isso é muito importante, né? Para que quando eu no meu relacionamento com as pessoas, eu transmita, né? Eu transmita essa misericórdia, né, na minha vida, puro de coração, sincero, me torna transparente para com os outros, quando no meu relacionamento com Deus, eu me torno misericordioso. Assim, sempre ele procura um pacificador, um reconciliador, né? Mas ninguém lhe agrada, ou melhor, ninguém lhe agrada ou ninguém lhe agradece, né? Essa que é a verdade. Os esforços antes aquele que quer conciliar, aquele que quer muitas vezes ser um pacificador, muitas vezes ele é hostilizado, ele é perseguido por causa da sua justiça que defende e por causa de Cristo. Ora, sabemos que todos nós somos pecadores, né? Todos nós somos pecadores. Aqueles homens que pegaram aquela mulher que foi pega em adultério, agarraram aquela mulher que foi pega no ato do adultério e levaram a Jesus,
eles tinham uma autojustiça, eles se consideravam santos, puros, e eles estavam prontos para apedrejar aquela mulher. Por que você está apedrejando alguém que pecou e que errou? Por que você está fazendo isso? Jesus simplesmente lhes fez ver o seu próprio pecado, a sua própria condição, para que eles deixassem de querer martirizar, destruir a vida de alguém que errou, que pecou, que falhou. Ora, assim ser perseguido muitas vezes é uma consequência natural na vida daqueles que vivem e praticam as bem-aventuranças anteriores. Precisamos nos lembrar seriamente do que disse Jesus. Em Lucas capítulo 6, versículo 26, Lucas 6, 26, Jesus diz assim: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Muito bem. Ora, a popularidade universal, ela está para o falso profeta, assim como a perseguição está para o verdadeiro discípulo de Jesus. É uma condição sine qua non, ser discípulo de Jesus e ser perseguido. Prepare-se. Muito bem, nós terminamos aqui, e agora nós terminamos aqui as bem-aventuranças. Agora vamos entrar e introduzir, do capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, que fala sobre a influência do cristão no mundo. Fala de comportamento, fala de ética, fala de atitude, que gera influência. Então nós vamos falar sobre isso agora. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. 5, 13 a 16, que diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A primeira parte do Sermão do Monte trata da natureza do povo do reino. Lembra que eu falei sobre a natureza do povo do reino, o caráter do povo do reino? Agora Jesus começa a falar sobre a influência do povo do reino, tudo dentro do que nós chamamos de comportamento social, principalmente, espiritual também. Ora, a influência do povo do reino no mundo. Ele fala sobre comportamento cristão no mundo. Jesus usou de duas analogias muito comum na época, talvez não seja muito comum para nós, principalmente a questão do sal, mas naquela época era uma analogia muito comum para mostrar o poder da influência do crente, o sal e a luz. Falemos sobre o sal da terra. O Senhor está falando com seus discípulos, e Ele está falando com seus discípulos num contexto de perseguição. Lembre-se disso, de insignificância. Uma sociedade que era sedenta por poder, uma sociedade extremamente conflitiva, Mas o Senhor está dizendo que eles podiam influenciar cada segmento dessa sociedade. Ele está dizendo isso não somente aos seus discípulos, mas ele está dizendo isso a todos nós. Na verdade, se os discípulos não estivessem se espalhado entre os homens no mundo, tanto naquela época como na de hoje, e eu digo isso com toda a confiança e com toda a certeza, tudo estaria completamente apodrecido, não é verdade? Certamente muitos não vão concordar comigo nesse momento, mas esse mundo não está totalmente destruído, deteriorado, empodrecido completamente, porque o sal está aqui. Os cristãos que vivem o caráter, a ética, o comportamento do reino estão salgando de alguma maneira essa sociedade. Glória a Deus por isso.
O problema é que subestimamos muitas vezes o valor da igreja. As pessoas estão querendo denegrir a igreja, dizendo a todo... Olha, e isso infelizmente parte até mesmo daqueles que deveriam amar a igreja, deviam se preocupar com a igreja. Não, querem destruir a igreja. Não se preocupam se o escândalo virá, se a igreja será atingida, atacada. Por quê? Porque muitas vezes eles creem que a igreja não tem ninguém que presta, ninguém que é salvo, ninguém... Tem gente que pensa assim, até mesmo dentro da própria igreja. Ora, nós subestimamos o valor da igreja no mundo hoje. O sal é barato, mas sua capacidade, sua propriedade é excepcional, né? Esse é o seu valor. Às vezes a gente vai comer uma comida e não tem sal, a gente nem quer comer, na verdade. A gente diz, não, essa comida não tem sal, não tem graça. Não tem sal, não tem graça, não tem sabor, né? Então, esse é o valor do sal, né? O mundo pode não valorizar a igreja, mas os cristãos, né? E ainda mais os cristãos, mas nós estamos aqui por enquanto, impedindo que esse mundo apodreça de uma vez. Essa aqui é a verdade, né, irmãos? Ora, somente podemos ser o sal da terra se nós manifestarmos as características que nós já estudamos nas bem-aventuranças. Essa aqui é a verdade, por isso Jesus tem essa sequência. Por isso Jesus fala uma coisa após a outra. Só podemos realmente ser sal da terra se nós vivermos e manifestarmos as características das bem-aventuranças. Pela experiência, nós percebemos, assim, por conhecer o sal. O sal, se a gente analisar um pouco, né, mesmo não sendo profundamente conhecedores, pelo menos 5 características. Primeiro, o sal dá sabor, isso nós sabemos, não é verdade? O sal dá sabor à comida. Quando a igreja está manifestando a natureza santa do reino, a atitude, o comportamento do reino, a ética do reino, os valores do reino, ela empresta o seu sabor para tornar esse mundo melhor, para tornar esse mundo mais agradável, né? O sal, ele preserva da deterioração. Ora, esta é a principal característica que Jesus tinha em mente. Naqueles dias, o sal, ele era o único meio de preservar a comida. Não existia geladeira. Não existia geladeira, né? Se o mundo está preservando as pessoas, elas preservavam a carne, preservavam os alimentos com sal. O sal preserva. A carne seca, por exemplo, no Nordeste, né? Até hoje, eu creio que ainda se faz assim, a carne ela é preservada só com sal. Ela é cortada, o animal é morto, ela é tirada, e o sal e no sol, e ela se preserva, né? Então, nos tempos antigos, era assim que se preservavam os alimentos. Se o mundo está apodrecendo, a responsabilidade, em grande parte, é nossa, que não estamos salgando esse mundo, né? Não podemos culpar a carne por apodrecer. Nós devemos culpar o sal, que não faz a sua parte, que não tem a sua propriedade, né? Que coisa. Também o sal produz sede. Ora, quando você come um churrasco salgado, né, alguma coisa salgada, você passa às vezes um bom tempo tomando água, né? Porque você sente sede, você acaba se tornando sedento. Quando nós manifestamos a natureza das bem-aventuranças, as pessoas que estão próximas de nós, não somente nós, mas também as pessoas que estão próximas de nós, vão começar a sentir sede, anseio, sede por conhecer ao Senhor, por conhecer a palavra de Deus. Somos sal, quando as pessoas se aproximam de nós, elas vão sentir sede de Deus e sede da sua palavra. Aqueles que têm fome e sede de justiça, inevitavelmente eles vão eles vão contagiar a outros, para que eles também tenham fome e sede de justiça, da palavra de Deus, do Senhor. Quando a igreja ela é absolutamente diferente do mundo, ela atrai o mundo para Deus. Olha que interessante. Quando a igreja ela é absolutamente diferente do mundo, eu creio nisso, gente, né? Ela atrai o mundo para Deus. Ela não vai atrair o mundo para Deus se parecendo com o mundo, imitando o mundo, querendo ser igual ao mundo, se maquiar como o mundo, na intenção de atrair o mundo. Não vai acontecer, né?
arde. O sal arde quando você o coloca nas feridas, né? Quando o evangelho ele é pregado mesmo, né? Irmãos, forte, o sal arde, né? As pessoas vão sentir dor nas suas feridas quando você pregar, mas isso tudo para trazer cura, para trazer arrependimento. Irmãos queridos, o sal também, ele é um sinal da aliança. Você sabia disso? Olha, Levítico capítulo 12, versículo 13. Levíticos 12, 13 diz assim, tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus, né? Acrescentando o sal a todas as suas ofertas. Há uma relação íntima entre a aliança com o Senhor e ser o sal da terra. Ora, está claro, eu só posso ser sal da terra verdadeiramente se eu tenho uma aliança com o Senhor. Perdão. Ora, nesse caso, é dizer realmente que se temos tudo de Deus, quando Ele estiver em nós, nós temos uma aliança com Deus, tudo que é dele é nosso, tudo que é nosso é dele. Quando Deus tem tudo de nós, então nós podemos desfrutar dessa aliança, né, que nós temos com Deus. O sal pode perder o seu valor, ou melhor, o sal pode perder o seu sabor, o valor que ele tem. A eficácia do sal, ele tem uma condição, ele tem que conservar a sua salinidade, né? Mas precisamos entender uma coisa, que o sal nunca vai perder toda a sua salinidade. Não, toda não. Todavia ele pode ser misturado com outras substâncias impuras e aí é isso que vai tirar a sua força, é isso que vai tirar o seu valor, né? O sal pode então perder a sua força. O sal perder o sabor, ele prejudica, né? Ele nos faz perder a graça, né, de Deus em nossa vida e poder então alcançar e ministrar a vida das pessoas. Ora, em 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 16, 2 de Coríntios 6, 14 a 16, assim, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? O que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se perdemos o sabor, nós não servimos para mais nada, nem para Deus, nem para o mundo. Ficamos no meio do caminho como ficou a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Ela não morreu lá em Sodoma e Gomorra e também não chegou onde tinha que chegar, ficou no meio do caminho. Precisamos tomar cuidado com isso, hein? Gente, não vale a pena, né? Ora, em Lucas, no capítulo 14, versículo 34, 35, Lucas 14, 34, 35, diz assim, o sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça, para ouvir, ouça, né? Então, o sal preserva, ele conserva, ele dá sabor. Assim deve ser a palavra do cristão, a vida do cristão, o comportamento do cristão, do crente em Jesus Cristo, no mundo de hoje, minha gente, né? O seu falar diz, olha o que diz Paulo em Colossenses 4:6. Colossenses 4:6 ele diz assim, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Temperado com sal. Que interessante, as suas palavras, né? O seu falar, as suas palavras sempre temperada com sal. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Ora, ao contrário da palavra que envenena, porque muita gente envenena com a sua palavra, muita gente amaldiçoa com a sua palavra, né? Como diz a própria Escritura, ela fala sobre isso. A palavra que divide, que cria contendas, que cria suspeitas sobre outros, de outros. A palavra agradável, ela é temperada com sal. É por falta de palavra agradável e temperada com sal que há muitos problemas de relacionamentos na igreja e na família. Essa que é a verdade.
Palavras temperadas com sal são palavras direcionadas pela graça, pela misericórdia, pelo perdão. Palavras, irmãos, que é temperada com sal, são palavras proferidas pelo misericordioso, pelo manso, pelo que tem fome e sede de justiça, né? Que maravilhoso isso. Olha, Paulo diz em Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que os ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, maligna, né? Cuidado, minha gente. Gostaria de ter muito tempo para falar sobre isso, mas o nosso tempo, infelizmente, não alcança. E eu quero terminar ainda falando sobre a luz do mundo, para que na próxima semana a gente possa entrar, então, já em temas fortes, né? Que Jesus falou e que nós precisamos ainda falar, importantes para os dias de hoje, e eu quero fazer isso, né? Então, a luz do mundo, ser sal da terra e luz do mundo. Enquanto o sal tem principalmente uma ação negativa de matar os germes e preservar da corrupção, a luz tem a função positiva de iluminar e dissipar as trevas. Assim, Jesus chama os seus discípulos para exercerem influência dupla nesse mundo, né? Como sal nós vamos impedir a propagação do mal, e como luz nós vamos promover a propagação da verdade, do bem, da palavra, da beleza, da bondade. Não é maravilhoso isso? Que bom que eu anotei isso e deixei isso bem registrado para nós. Ora, o mundo jaz nas trevas, e o Senhor, sendo luz do mundo, nos enviou também para sermos luz. Nós também devemos ser luz. A ilustração que o Senhor usou foi de uma cidade sobre um monte. Não é uma questão de ser luz individualmente, mas que cada igreja em uma cidade sobre um monte seja luz. Só podemos ser luz verdadeiramente se nós estamos unidos e vinculados como igreja. A palavra do Senhor nesse texto não foi para pessoas individualmente, mas para a igreja. Enquanto corpo, nenhum de nós podemos ser sal ou luz adequadamente sozinhos. E isso é uma grande verdade, porque se você tira uma brasa lá do carvão, lá do braseiro, se você tira, ela ilumina por um tempo, de repente ela começa a apagar. Assim somos sem igreja, assim somos sem corpo, assim somos sem a comunhão dos santos. Que importante é isso, né? Ele disse, vós sois a luz do mundo. Ele não disse, vós sois as luzes do mundo, não. Ele disse, vós sois, quer dizer, nós juntos somos a luz do mundo, né? Então, toda a espiritualidade individualista, ela é um câncer. Toda individualidade que não considera o irmão, que não ama o irmão, que não abraça o irmão, que não ajuda o irmão, é um câncer. O maior perigo para a igreja não são os vírus lançados pelo maligno, mas os cânceres produzidos entre nós mesmos, pelas nossas próprias palavras, atitudes, trevas, mentira, ira. O câncer são células do corpo que se importam apenas consigo mesmas. Elas querem crescer, elas querem avançar, destruindo as outras. E ficam nessa função, nesse trabalho de destruir as células boas, normais. A verdadeira espiritualidade, meus irmãos, não é uma questão individualista, mas do corpo. Não dizemos aos nossos ouvidos, nós dizemos que os nossos ouvidos são saudáveis ou que os nossos olhos são bons. A saúde é uma questão que deve envolver todo o corpo, porque uma situação, um problema no corpo pode afetar outras partes do corpo. Essa é a grande verdade. Você não enxerga direito, você não ouve direito, isso vai afetar outras partes do corpo, com certeza. Ora, quando nós pensamos na analogia da luz, precisamos ter em mente 3 características da luz. A luz dissipa as trevas, a luz ela dá direção, dá rumo. Se você não tem luz, se você está em trevas, você não enxerga, você não sabe para onde ir, você não sabe qual é a direção certa, você vai se perder, né? A luz representa a lucidez, clareza e esclarecimento. A luz, quando você diz, tive uma luz com relação a alguma coisa, você está dizendo, entendi, tive um esclarecimento, entendi.
essa situação, né? A luz, infelizmente, a luz pode ser escondida? Pode. Assim como o sal pode perder o sabor, a luz pode deixar, o sal pode deixar de salgar, a luz também pode ser escondida e perder a sua utilidade. O Senhor Jesus mostrou que existem 4 situações onde a nossa luz pode ser escondida. A luz pode ser escondida debaixo do alqueire. O alqueire era um lugar, era uma coisa que eles usavam para armazenar o trigo. Então era uma espécie de um pote, de uma cesta. Podia colocar a luz ali embaixo, cobrir, acabou, morreu a luz. O Senhor mostrou, então, né? A luz pode ser escondida debaixo da cama, né? Naturalmente, a cama nos fala de 2 coisas: ociosidade e sensualidade. Cuidado, porque Marcos 4:21 diz assim: eu lhes disse, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha, de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Ora, naturalmente, a cama fala dessas coisas. Quando falta luz, né? Quando a luz se oculta, tudo isso começa a acontecer com a gente, hein? Quando a nossa vida fica envolvida em essas coisas, não podemos resplandecer apropriadamente. A luz pode ser escondida debaixo de um vaso, né? O vaso fala de vaidade, de cuidados da vida, né? Muitas vezes nós estamos mais preocupados com a aparência exterior do que realmente a condição do nosso coração, né? A luz pode ser escondida em um lugar muito oculto, um lugar muito escondido, debaixo de alguma coisa, né, que ninguém pode ver. E aí isso fala da timidez, do medo de testemunhar, de falar de Jesus, de mostrar quem somos, de mostrar o nosso caráter do reino, o que pensamos, o que vivemos, o que somos. Não podemos nos esconder com medo da rejeição, com medo da perseguição. Não façamos isso, minha gente. Nos dias de hoje é importante mostrar que nesses dias tão tribulosos, tão difíceis, o Senhor, nosso Deus, está conosco. Ele nos tem dado força, Ele nos tem dado ânimo, disposição para continuar firmes. Porque é assim que as pessoas vão ver, vão glorificar nosso Pai que está nos céus, quando elas puderem ver as nossas boas, as nossas excelentes obras, né? Ora, as boas obras são o comportamento do povo do reino, né? Por meio das quais os homens, e isso fala de comportamento, de atitude, os homens podem ver a Deus e podem conhecer a Deus. A nossa luz são as nossas obras, e esta luz é uma expressão do que Deus é na terra, do que nós somos, é uma expressão do que Deus é na terra. Nós mostramos Deus para este mundo, nossas atitudes, nosso comportamento, nossas palavras, enfim, minha gente, quero terminar já, porque o nosso tempo avançou bastante e continuo na próxima quinta-feira. Está muito bom, mas eu entendo que nosso tempo é limitado. Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde, Deus te encha de paz e de alegria em ser sal da terra e luz do mundo para a glória do Senhor.